Fala você que se liga aqui no nosso Link Esporte Clube, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma entrevista pra lá de especial nesse período de férias. Você tá aí do outro lado do aparelho curtindo o final do ano e também curtindo as nossas entrevistas. E dessa vez, meu caro amigo Renato, nós temos apenas uma referência. Uma grande referência. O cara que revolucionou a parte de fisiologia, o cara que entende muito do que é o extracampo, que vai medicina responder esportiva, né? Muito sobre o caso da medicina esportiva. Não à toa ele leva o nome do CT do Corinthians. A gente vai falar muito sobre essa homenagem também. Dr. Joaquim Grava, que honra poder te reencontrar. Eu já entrevistei o senhor em 2022 lá no Diário Lance. Mais uma vez, reencontrando essa referência para todos nós. Que legal poder te receber aqui nos estúdios da Record, doutor. Obrigado vocês pelo convite. A honra é minha de estar aqui com vocês, que a gente não se via há muito tempo, né? Então é um prazer e estou à disposição. Meu amigo Renato Tortorelli, o senhor como um corintiano... Sim. Voz marcante da Transamérica. Como você não vai reconhecer uma voz dessa, né, cara? E aí, Tortinho, bora conversar com o Dr. Joaquim? Sim, eu queria... Lá atrás, né? Vamos no começo. Tem uma grande figura que ficou muito conhecida pelos corintianos e, depende da idade, era conhecido como um grande corintiano e comentarista esportivo. Parece que ele tem... o senhor tem uma história muito bonita. Ele foi uma grande referência para o senhor, porque pouca gente sabe, mas ele chegou a ser médico do Corinthians. Estou me referindo, claro, ao Dr. Osmar de Oliveira. Grande Dr. Osmar. O pessoal conhece ele, né? Da TV, né? E tal. Mas o Dr. Osmar, ele tem uma importância muito grande na carreira, na sua entrada no futebol, né, doutor? Ele tem uma importância muito grande na minha formação. No futebol, na minha entrada no Corinthians, realmente foi o Oswaldo Teixeira Duarte que me indicou. Mas naquela época podia, né? Você tinha essa condição. Eu fiquei desde o terceiro ano de medicina, terceiro, quarto, quinto, sexto, acompanhando o Osmar de Oliveira. Às vezes ele não podia ir em jogos do interior, lembra dos jogos do interior? Ele como médico do Corinthians? Não era mais. O médico do Corinthians era o Léo Vilarinho e o Luiz Carlos Campos. Sim. E eu sempre acompanhei o Osmar, aprendi muito com ele, porque o fato de você ser médico não significa que você está preparado para trabalhar no futebol. O futebol é uma outra medicina, não é a medicina que nós temos. O futebol faz com que você tenha experiência no futebol, porque o que nós imaginamos? Que no futebol, o médico que está lá, ele está tratando de fratura exposta, entorse de tornozelo, entorse de joelho, fratura não sei do que. Não. Às vezes você fica no futebol vários anos sem ter uma fratura. No futebol você fica vários anos sem ter uma lesão ligamentar de joelho. O importante do médico no futebol é o dia a dia no futebol e principalmente naquela época e a experiência que você adquire para conviver com o jogador de futebol. Então essa foi minha grande escola, que foi o Osmar de Oliveira, que nem ele ninguém sabia, né? Esse tipo de relacionamento, que onde ele foi fantástico. O senhor como estudante, então, já tinha ele como referência? Fiquei com o Osmar 4 anos. 4 anos. Então você podia naquela época, era permitido. Então tinha um jogo de basquete, São Caetano e São José dos Campos. Você vai lá para mim, porque ele cuidava, né, desses esportes. Eu ia, participava, via os jogadores, as jogadoras. Então para mim isso foi muito, muito interessante, um aprendizado muito grande. Porque na verdade a medicina esportiva no Brasil, que é a especialidade, ela começou em 1980. Foi logo ali que, depois que você também se formou e tal. Eu já estava formado. Eu fiz a especialidade em 82 para 83. E só tinha um lugar que você fazia isso, que era na Faculdade de Educação Física da USP. Então, é ali que se aprimorava, tinha os seus conhecimentos. Fisiologia era muito pouco usada no futebol.
a traumatologia não era unificada. E lá nós tínhamos várias aulas de aperfeiçoamento do médico para o futebol. Caramba. E assim, falando da década de 70, ali no final da década de 70, o doutor se forma, depois tem a especialização e atuando por muitos anos, né, dentro da medicina esportiva. Qual é a grande diferença do contemporâneo? A gente fala muito sobre... hoje os jogadores não têm tanta vontade, tanta intensidade. A gente fala que o jogador se machuca com mais facilidade hoje. É mentira falar tudo isso, Dr. Joaquim Grava? Porque às vezes a gente tem a noção, e a gente fala por parte da mídia, né, que o jogador se machuca e demora a voltar. Não acontecia isso antigamente. Isso se dá também da velocidade que o futebol é jogado, da intensidade que o futebol é jogado hoje? Isso mesmo. Antigamente o futebol não tinha esse estilo que nós temos hoje, né? De altíssima performance. Futebol não era atividade física, não era físico. Futebol naquela época era mais romântico, era mais técnica. Você tinha tempo de matar a bola no peito, virar, girar. Você tinha mais espaço também. Lançamento do Gerson, aquele lançamento longo, Rivelino. Você tinha mais espaço porque tem menos contato com o adversário. Hoje o futebol não. A partir da Copa de 1986, houve uma mudança radical do futebol. O futebol começou a se tornar mais físico do que técnico. Interessante isso, né? Ali foi o Divisor de águas. divisor de águas. Inclusive nessa época, 86 até 88, os clubes, que a Copa do Mundo é uma vidraça para todo mundo, né? Os clubes de futebol começaram também a contratar os seus preparadores físicos, que tinham mais condição, porque eles tinham que aumentar a atividade física do atleta. É tanto que o São Paulo foi pioneiro, né? São Paulo, ele começou com a fisiologia lá bem antes. Logo depois da Copa do Mundo de 86, o São Paulo já começou com a fisiologia. Acho que foi um dos... Turíbio, né? Foi um dos primeiros clubes a ter fisiologista. O que é o fisiologista? O fisiologista, ele ajudava o preparador físico a melhorar a condição física do atleta, através de fortalecimento muscular, para ele aguentar, né, e suportar os traumas, né, os atritos, o contato. Então, na verdade, a mudança que começou a ter mesmo de técnica para física foi em 86. E esse fortalecimento é mais como uma prevenção para o problema não acontecer? É preventivo e é também para o atleta ter mais força. Porque antigamente você não fazia musculação no futebol. Eu, quando entrei no futebol, que eu comecei na Portuguesa, não tinha nem academia. Tinha academia. Era campo e bola. Mesmo na nossa vida normal, não tinha tanta academia. Não tinha nada. Tinha num clube, às vezes, alguma coisa. A aparelhagem, a adaptação, a evolução de musculação, ela começou mesmo na década de 90. Pô. Começaram as grandes academias, as redes de academia. Antigamente não tinha. Antigamente era o seguinte, você jogava no domingo, segunda-feira era folga, terça-feira, duchas e massagens, né? Isso é característico do futebol. Quarta-feira, um treino leve, aí corria ali do lado, preparador físico. Então, quinta-feira, você fazia um treino técnico e sexta-feira era chamado, naquela época, de o apronto final. O que era o apronto final? O coletivo. Titular contra a reserva. Então, o futebol era assim, quer dizer, o desgaste era muito pouco, né? O jogador, ele era necessitado mais tecnicamente do que fisicamente. E no sábado era um rachão e ia para o jogo. O corpo sofria menos. Hoje, não. Tem jogo quarta e domingo, né?
E outra coisa, hoje você joga no domingo, você se apresenta na segunda, quem não jogou treina, não era que nem antigamente não. Mas era folga geral, né? Segunda-feira. Treina, quem jogou vai lá fazer a recuperação, o recovery, e assim vai, joga na quarta, vai. Agora o doutor conheceu um caso de perto, né? Vivenciou um caso de um jogador que virou referência na parte de medicina esportiva, a recuperação, e o doutor vivenciou ele em 2 momentos, na seleção brasileira e no Corinthians. Claro que eu estou me referindo ao Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo desacreditado, né, para a seleção, não vai voltar mais jogar. Não, o Ronaldo não vai conseguir nem andar. E aí foi campeão do mundo e tudo mais. E esse mesmo Ronaldo veio às mãos do senhor, que até vivenciou um pouco da própria negociação do Ronaldo para o Corinthians, né? Queria que depois o senhor falasse um pouco disso também. E o Ronaldo, que treinava no Flamengo, muito acima do peso, desacreditado, também não vai voltar a jogar. E o senhor, nas 2 frentes, falou, não, ele vai voltar a jogar, e a gente viu o final da história, tanto na seleção brasileira e do Corinthians. Fazendo a cronologia, queria que o senhor falasse um pouquinho dessa do Ronaldo na seleção e depois no Corinthians. Eu era o médico da seleção quando o Ronaldo se machucou. E eu acompanhei de longe, mas com muitos contatos na França, a primeira cirurgia dele. Ele foi submetido à cirurgia e foi operado por um grande cirurgião francês, o Dr. Saillant. E ele tinha um filé com o grande filé, vocês conhecem, né? O filé era o... Que tá no Fluminense o filé, se eu não me engano. Tá no Fluminense. Fisioterapeuta. Então, eu sabia o que tinha sido feito e sabia que ia ser recuperado. Ia ser uma recuperação difícil? Seria... O senhor confrontou muito médico à época, muitos médicos falaram, ele não vai voltar. Eu lembro que o senhor... Muito médico. Inclusive num programa de televisão, né? Aquele... Cartão Verde. Cartão Verde. Cultura. Boa memória. Então, o que aconteceu? Eu e o próprio Runco, que era da seleção do Rio, nós acreditávamos piamente que ele ia voltar. Sabia. Só que começou aquela crítica e os oportunistas aparecem. Não é toda hora que você é entrevistado ou chamado para opinar numa coisa e você não deixa de opinar. Não sei se você me entendeu. Vai aqui aparecer. Sim, claro. Não sabia nem qual era o caso. Criticaram, quando já se viu. Um médico que não opera joelho, operar o Ronaldo. Uma lesão de tendão. Por que ele não opera no Brasil, não tinha isso? Por que ele vai na França? A França o pai e a mãe da medicina desportiva do joelho, pô. Dr. Dejour, extremamente respeitável mundialmente. Dr. Saillant é um exímio cirurgião. Só que a lesão do Ronaldo era uma lesão atípica e rara para um atleta. Ele não lesou ligamento, não lesou cartilagem, não lesou menisco, que nós estamos acostumados. Ele teve um arrancamento do tendão patelar. Quando você vê no vídeo ele caindo, aquele negócio saindo do lado, é rótulo, é a patela. É uma cirurgia grande. Então, uma cirurgia para recuperação de 1 ano. Caramba, cara. No mínimo. E aí começou, né? Não joga mais, não joga mais, não joga mais, não joga mais. Teve-se dificuldade na recuperação dele? Muita. Porque ele não conseguia ganhar flexão. Mas com o tempo foi ganhando, foi para serviços especializados, na própria França, filé acompanhando e ele voltou. Só que ele teve o grande problema de ter lesado o outro. E a mesma lesão, um pouco depois, né? E aí eu sempre acompanhei ele, já conheci o Ronaldo, e aqui veio uma conversa jantando. Estava eu, o Ricardo Rocha, o Todel, empresário, o Djalminha. Aí eles falaram com o Ronaldo estava assim, lá no Flamengo. Ah, tá. Isso já o Ronaldo treinando no Flamengo.
treinando no Flamengo. Se eu queria dar uma olhada, eles iam falar com ele. Então eu falei, vou. Não tem problema, ter que ir pro Rio mesmo resolver as coisas. Eu fui. Juntamente com o Andrés, já levei o Andrés junto. Já Esperto, foi na doutor, intenção, Vou dar uma olhada pra ver quanto que tá, né? Eu tô indo olhar o Ronaldo. Quer ir comigo sem compromisso, André? Aí nós fomos, eu, o Andrés e o Todé. Chegou lá, como é que vai? Tudo bem? Fazia alguns anos que eu não vi o Ronaldo. Não muitos, mas fazia alguns anos. Aí saímos ali da varanda, do apartamento, nós fomos para a sala, conversamos. E nessa época o Bruno Baziotti estava com ele, que era o preparador físico. Bruno Maziotti, sim. E aí eu vi, ele estava muito gordo. Gordo, ele sabia que estava gordo e tal. Me mostrou as ressonâncias, eu vi e falei, Ronaldo, você tem uma vantagem, você não tem lesão nenhuma na cartilagem. Porque o que acaba com a carreira do jogador, ou mesmo destrói o joelho em quem não é jogador, é a cartilagem. Pô, você dá para recuperar, cara. Vamos ganhar uma forma física, vamos ganhar isso, vamos ganhar aquilo, né? Fazer treinamentos específicos e tal. Porque, na verdade, lá no Flamengo, ele estava meio largado. Sério? Ele mesmo tinha falado. Tipo, treina aí. Rio, né? Sabe como é que era antigamente? O Rio agora tá. Você vê até a história do Flamengo também. O Rio tá. Os clubes já estão tendo CT, o Flamengo tem um CT maravilhoso. Que se fosse naquela época que ele estava no Flamengo com esse CT, ele teria se recuperado. Aí, conversa vai, batendo papo. Você com o Ronaldo e o empresário com o Andrés. Empresário. O empresário e o presidente lá e você e o Ronaldo. E o Djalminha e o Ricardo Rocha. O Ricardo Rocha e Djalminha, que dupla, hein? Aí conversamos, tá? Ele falou, pô, mas onde poderia? Eu falei, ó, eu tenho uma proposta do Emirados Árabes para ir lá fazer uma clínica. Lá, eles contratavam muito o atleta para fazer clínica e jogar. Eu falei, ó, lá não tem recuperação nenhuma, lá não tem retaguarda, né? Lá eles estão numa época mais essa antiga. época, né? E aí ele, e nós fomos para varanda. Aí ele perguntou para mim se tinha alguns times aqui que ele poderia ir e tal. Eu citei, não vou citar o nome agora que dá problema. Eu citei alguns times, né? Que já tinham uma retaguarda muito boa, né? Centro de treinamentos formado. Aí foi lá e falou assim, pro Andrés, ele falou pro Andrés. O Ronaldo pro Andrés. Ronaldo pro Andrés. Presidente, quanto você vai me levar pro Corinthians? Aí o Andrés falou, pô, eu não tenho dinheiro para te levar, pelo amor de Deus. Isso é muito caro. O Corinthians saiu de um problema sério, que era da época do Alberto Alib, lembra? Sim, o Corinthians tinha acabado de subir pra Série A. Tá voltando da Série B, né? Negócio horroroso. E eu voltei pro Corinthians nessa época. A bicicleta não tinha pedal. Meu Deus. Só tinha um pedal. Verdade, eu nunca vi um negócio daquele. E quando eu voltei pro Corinthians, quando eles me levou de volta, eu comecei a reformar o departamento médico do Corinthians, atualizar o departamento médico do Corinthians lá no Parque São Jorge, modernizando com o espaço físico que nós tínhamos, modernizando. E aí o Andrés falou, não tenho dinheiro. E aí ficou. Se arrumou o dinheiro depois. Aí, né? sabe, ele falou, pô, mas o Corinthians está ruim assim. Eu falei, não, o departamento médico está ficando bom. Se você for para lá, vai dar, não tem CT, mas vai ser muito bom. Ele falou, bom, beleza, confio no você, velho. Eu falei, tá bom. E aí começou a transação. O Andrés assumiu a minha proposta, falou, não, Joaquim, assina embaixo. Muita gente não queria, Muita gente não queria o Ronaldo no Corinthians? Muita gente. Gente grande. Na verdade, quem quis o Ronaldo no Corinthians foi o Andrés. Isso eu posso falar agora. Foi o Andrés que, não, eu quero. Se o Joaquim falou que dá, vai dar. E aí, começou aquele acerto.
o Luiz Paulo Rosenberg, o Andrés pediu para ir com ele lá pro Rio de Janeiro. Que era o homem do marketing. E não era muito favorável. E aí o Andrés foi, resolveu lá com o Ronaldo. Na época, acho que foi R$400 mil. Meu Deus do céu. A moeda era outra, né, cara? Não, Moleque sobe da base, hoje tá ganhando isso. R$400 mil. Mas o Ronaldo jogava por 3 milhões, rapaz, de dólar, pô. Ele aceitou porque ele queria se recuperar. E fizeram um aceito de marketing. 50% do marketing que ele conseguisse seria para ele. Achou justo. Ele conseguiria, mas só veio a empresa em cima. Aí foi, e eu tinha dado 3 meses para ele se recuperar. Bom, imagina 2 meses e meio como é que está a minha cabeça e a pressão dentro do Corinthians. E você falou que o Corinthians na época não tinha CT e não tinha mesmo, Não mas tinha. depois se construiu o CT. E muito também um sonho que o doutor tinha e com a ajuda do Ronaldo. Como que foi isso daí na pra época? você. A primeira vez que o Ronaldo foi no CT lá eu não conhecia, sabia? Eu saí em 2003 do Corinthians, não sabia que tinha o Parque Ecológico. Não sabia. Sabia que tinha Itaquera, já tinha um CT pronto, que ficou para os amadores. Não sabia que tinha. Aí, o Ronaldo foi treinar lá. Levaram o time para treinar lá. Acabou o treino, ele me ligou. Ô, velho, você me trouxe aonde? Tinha um chuveiro só, rapaz. Já era no Frio. Já era no Parque Ecológico, mas não tinha estrutura nenhuma, é isso? Não, pelo amor de Deus. Pior que Várzea. Ronaldo tomando banho frio, mano. Que isso? Um chuveiro, né? Um chuveiro. Ele pegou a roupa e foi para casa. Eu tomo bem em casa. Você vê, tinham construído isso como um CT, cara. A sala de imprensa era metade disso num como é que chama? Container. Pô, Cara, não existia isso. Aí o Ronaldo falou, que furada é que você me enfiou, Meu doutor? amigo, o treino no CT, já viu aqueles campeonatos de Várzea? Sim. Que tem aquelas coxinhas gostosas pra Sim. você comer. Aí tem aquele cara que vai lá com pinga com groselha, rabo de galo. Raizão. Tinha, porque não tinha cerca. o cara entrava... Pô, era um negócio horroroso. Aí o Andrés falou, Joaquim... Tá falando dos anos 70, falando de Não, 2008. 2008, Aí o Andrés e o nosso diretor Antônio Carlos, o Tonhão, o Zago, né? Falou assim, pô, vamos construir um CT. Aí Olha o Carlos Zago. Aí eu fui lá conhecer, eu fiquei horrorizado. Tinha um córrego com esgoto, cara, uma coisa horrorosa. Bom, e aí nós começamos. O Andrés falou, pô, você constrói um CT para mim? Eu falei, construo. Eu e o Zago nós vamos construir. Só que aí o Zago saiu do clube e eu fiquei sozinho. Aí eu comecei. E tinha dinheiro pra fazer isso? Eu fui atrás. Fui atrás, Contou consegui. com bastante nome do doutor, né? A primeira coisa foi a cerca, que eu consegui como uma doação. Aí tinha que fazer o projeto. Quando eu fui tirar o projeto do Corinthians, o Corinthians já tinha gasto dinheiro em 8 projetos e não tinha feito CT. E aquele terreno era todinho com terraplanagem de esterco. Cara. Você lembra quando limparam o Rio Tietê? Sim. Tirava aquele lixo do rio, levavam para lá e colocavam lá. Olha a situação, mas eu encarei. E não é que construiu um CT, construiu um baita CT referência. Uma referência, né? Aí eu procurei uma referência da arquitetura no Brasil, bati na porta, cheguei para ele e falei, pô, aqui é o Joaquim Grava, sou São Paulino, mas pô, tudo bom pra ele. Eu falei para ele, eu quero construir um CT, tem 196 mil metros, o amador tem 130, CT assim, porque como eu conhecia vários CTs do mundo, e o Ronaldo também,
A gente sabia como fazer um CT. Porque o engenheiro, não estou menosprezando os engenheiros, mas ele não sabe que precisa de um CT. É muito específico, né? Precisa falar com alguém que trabalha no futebol e conhece alguns para fazer. E aí o Ronaldo me ajudou muito a fazer o CT também. Muito. Com presença em evento. Ir lá sem cobrar nada. É isso que eu ia perguntar. Como que foi na prática a importância do Ronaldo para o CT? Ele chegou lá, não tinha nada, vamos fazer. Aí o senhor correu atrás de parceria. O que o Ronaldo contribuiu ali? Não pôs o bolso dele R$1, mas ele conseguiu, com a moral dele, ser o Ronaldo 50% do CT. Senhor. 50% do CT. É uma coisa impressionante. O nome do Ronaldo. O prestígio do cara, né? Onde você chega, te abre as portas. E aí foi saindo, foi. E ele queria parar depois que inaugurasse o CT. E nós conseguimos inaugurar o CT. E o lance do nome? Desculpa. Eu ia falar sobre isso agora, porque propuseram na época chamar o CT com o nome do Ronaldo. E o Ronaldo falou, não, meu nome não, tem que ser do Dr. Joaquim Grava. É isso mesmo. E aí a diretoria concordou. E aí foi aquela baita surpresa quando eu fui lá pra gente inaugurar o CT, né? Meu nome lá, eu falei, oh, meu Deus. O senhor não sabia do nome? Vai inaugurar o CT, ponto. Eu desconfiei, porque nós inauguramos na sexta. Na quinta, o Ronaldo me ligou. E aí, tá tudo bem? Tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, ótimo. Ele falou assim, você vai lá amanhã, né? Eu falei, vou, lógico. Não falta não. Falei, pô, mas que esquisito. Fiquei com aquilo na cabeça. Tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa aí. E aí inaugurou, ficou lá. O Corinthians evoluiu muito com o CT. Muito. Você vê, o Corinthians foi com o CT completo, com o hotel, tudo. Nós inauguramos sem hotel, né? Acho que você foi na inauguração. Não foi? Eu não. Não foi? Nessa época eu estava em Joanópolis. Tinha muita imprensa lá, muita imprensa. E nós inauguramos sem um hotel. Aí nós inauguramos o hotel. Não é coincidência, né? Porque o mundo vive de evidência. Sim. Ganhamos Brasileiro, ganhamos Libertadores, que nunca teve esse título. Nós fomos para o Mundial, ganhamos o Mundial, né? Depois que o CT estava pronto. Aí campeão 2015, 2017, e aí descambou o Corinthians. Eu ia entrar nessa situação com o doutor, porque você falou naquela passagem em 2008, depois do Alib, né? O Andrei Sanches chegando, aquela nova ideia de política também no Corinthians. E hoje o Corinthians vive uma severa crise política também, de novo, né? Que situação tá o Corinthians? Pior que aquela época, né? Pior do que aquela época. Por quê? Antigamente era uma situação política com o seu Alberto do Alib, né? Que o Andrés até substituiu o seu Alberto. Hoje não, pô. Ninguém se entende. Todo mundo quer falar uma coisa, todo mundo quer opinar, quer fazer isso, e não pode. Nenhuma empresa funciona desse jeito. A empresa tem que ter um objetivo, uma meta. Lógico, ela não pode deixar de ouvir opiniões, mas não é toda opinião que ela ouve que ela tem que implantar. Você pega aqui a Record. Ela tem uma linha de trabalho, pô. Ela está certinho, que é o que nós era implantado naquela época. Eu, para chegar aqui, eu entrei na portaria, meu carro identificado, fui até a identificação, fazer biometria, recebi, passei. O CT era assim. O CT agora entra todo mundo. Parece um clube. Pelas coisas que eu sei de lá, que às vezes me falam, entra todo mundo. Às vezes faz um evento lá, usa os 4 campos, pô. O CT não é para isso, gente.
O CT não é para evento. O CT ele foi feito para melhorar a performance do atleta. Porque principalmente numa cidade nossa como é, hoje você tem treinamentos em 2 períodos, hoje você chega de madrugada. E uma coisa muito importante hoje no futebol atual é a nutrição, é a reposição. Porque se você gasta muito, você tem que repor. Senão, começa a ter as contusões, começa a ter a condição física precária. Não é para fazer festa um sem treinamento. Ele é feito porque o atleta treina de manhã. Um exemplo, treinava no Parque São Jorge de manhã. Tinha treino à tarde. Ele ia para a casa dele, ou ia encontrar com uma namoradinha, comia 2 cachorro-quentes e voltava para treinar à tarde. Hoje não. Você treina de manhã, você vai, se almoça, você sobe para o apartamento no hotel, você descansa para treinar às 3h30, 4 horas. O que você ganhou com isso? Você ganhou uma qualidade física muito grande. Então o CT foi feito para isso. O CT foi feito para você ter, no mínimo, 3 campos, gramado bom, para você treinar, prevenção de machucado, entendeu? Só que hoje, eles acham que aquele CT é uma festa, pô. Coisa terrível. Nada é à toa, né? É. Agora, doutor, uma história curiosa que eu ouvi, queria confirmar com o senhor. Você falou de Mundial, né? Teve o Mundial de 2012, só que teve o Mundial de 2000. E é verdade que um dos principais jogadores, e à época, só o capitão da equipe, saudoso, Fred Rincon, jogou a final. Meu grande amigo. Esse era demais. Ele jogou a final do Mundial contundido. Contundido. E como que foi isso? Como que foi liberar o cara? Final do Mundial, ele vai jogar contundido. Como que era contusão? E como que foi a decisão do cara jogar contundido? O jogo foi na sexta, né? Sexta. O Rincon, na terça-feira, que acho que nós tínhamos jogado com o Real Madrid. Acho que foi. Sim. O Rincon começou a sentir uma dor na frente da coxa, no reto femoral, do músculo esquerdo. E tratamos, fizemos isso, fizemos aquilo. Então, na quarta ele estava ruim ainda. Aí nós fomos para o Rio de Janeiro na quarta. Na quinta, fui eu e o Melo, depois do treinamento. Preparador físico, né, o Melo? Preparador físico, Antônio Melo. Grande Antônio Melo. Grande Antônio Melo. Baita preparador físico. No trabalho, o Rincon estava sentindo ainda. Véspera da final do Mundial, véspera. E aí, ficou aquela dúvida, o Rincon joga ou não joga? Joga ou não joga? E eu tinha pedido para o Alexandre Galeno, que era uma coisa que eu coloquei dentro do futebol, que é a ultrassonografia. Eu não peço ressonância no futebol para músculo, eu só peço ultrassom. Uma pessoa que tem uma habilidade, um conhecimento. E eu pedi, ele foi para o Rio de Janeiro. Foi lá com a autorização do clube. Eles estavam lá, ele viajou para o Rio. Porque tem ultrassom portátil. Aí ele foi, ele olhou, falou, Joaquim, tem uma leve, tem um leve estiramento. Muito leve. É mais um edema muscular, por cansaço, por isso, por aquilo. Falei, pô, o jogo é amanhã, pô. Não tem tempo. Aí, bom, beleza. Tinha um cara que corria, que fazia várias funções do campo. Era o Rincon. Vamos tratar, né? Vamos tratar. E eu não defini. Falei, amanhã eu vejo. O jogo era à noite. Quando eu fui antes do almoço, o Melo falou comigo, falou, o que você acha? Falei, eu vou pôr ele para jogar. Pô, mas como? Falei, não, vou pôr para jogar. Deixa eu conversar com ele. Aí o senhor foi conversar com o jogador. Essa hora você tem que conversar com o atleta, pô. Não tem jeito. O jogo acho que era 8 da noite, né? 8 da noite. O Oswaldo desesperado, cara, que o Rincon não ia jogar. Oswaldo de Oliveira, o técnico, falou, Iago, eu perdi meu capitão. Um clima no Intercontinental. Aí o que eu fiz? Quando foi 3 horas da tarde, que é a hora que vai dar o lanche, eu fui no quarto dele. Falei, velho, Fredão, você tá bom? Tô bem, doutor, papai.
Estou muito bem, me chamava de pai. Estou muito bem, pai. Falei, então, você está com um edema na coxa, tem perigo de piorar a lesão? Falei, tem. Só que nós temos férias depois, vamos sair de férias. Só que tem uma proposta que eu vou te fazer. Você joga, você é um atleta que você tem uma habilidade muito grande, a gente sabe disso. Você é destro, você chuta com a direita, seu problema é na esquerda. Você pode sentir alguma coisinha no apoio. Você vai apoiar, você sente. Mas não vai estourar o músculo. E outra coisa, se você tivesse no momento lá, você pode falar isso só para craque também. Alguma coisa caiu na sua perna esquerda, você põe para a direita e chuta. Sua direita não tem nada. Ele falou, é mesmo, pai? Eu falei, é. Eu falei, outra coisa, Lincoln. Você é o capitão do time, pô. Você está com uma oportunidade, nós estamos com uma oportunidade de você levantar a taça, pô. Você ganhou ele, né? Mundial. Olha a importância disso. Pô, velho, pai, você falou, tô dentro. Aí foi. E levantou. Foi embora, jogou. Aos 44 minutos da prorrogação, né? Da prorrogação, ele encostou lá para tomar no banco e falou, pai... Putz, teve prorrogação ainda. Pai do céu. Falei, tá acabando, faltam 2 minutos. Aí nós Dor psicológica. Né? Ele não bateu nem o pênalti, né? É verdade, ele não bateu o pênalti. Mas você acha que ele não bateu o pênalti por conta da dor? Eu acho. Mas ele tinha que jogar, né? Hoje, 21 dias afastado. Eu ia entrar nessa questão com o doutor, porque... Olha a diferença. Hoje, inclusive, o São Paulo convive com uma crítica pesadíssima, não só da imprensa, do torcedor, do São Paulino e tal, com o seu departamento médico, como a gente estava conversando aqui, já foi referência para o mundo inteiro. Hoje está muito mais na conta do departamento médico, por exemplo, do São Paulo e de alguns outros do Brasil, ou por parte de como a medicina trata o jogador? Você acha que essa quantidade de lesões é comum, é normal para um time que já foi uma referência no caso? Bom, primeiro, o médico não machuca o jogador, né? É importante que se diga, né? Você pode cobrar o médico se o atleta ficar muito tempo no departamento médico. Aí sim. Quando machuca muito, principalmente lesões musculares, a conversa tem que ser com o preparador físico técnico. A carga, né? Que tipo de treinamento vocês estão dando? A traumatologia, não. Traumatologia é uma fatalidade. Pode estar mal fisicamente e ter um trauma e lesão. Mas eu tomo uma pancada na perna, inchou muito, não dá para jogar, é outra coisa. Mas se tem lesões musculares, se tem... Aí, meu amigo, não tem nada a ver com o departamento médico. Se demorar o departamento médico, passado, aí você pode cobrar o departamento. Pô, por que esse atleta não volta? Por que esse atleta não retorna? Porque ele operou o ligamento está um ano. Porque tem uma coisa hoje muito interessante no futebol, que eu já falei isso em algumas entrevistas, o mundo fica assim. O que acontece? Deixa eu te explicar. Antigamente, o médico respondia essas coisas. Porque ele está demorando, porque não está demorando. Antigamente eu operava um jogador, o jogador voltava em 2 meses, 3 meses, pô, doutor Joaquim, boa cirurgia que o senhor fez, isso, aquilo, não é assim? Isso. Hoje não é mais assim. Por exemplo, a cultura nossa da imprensa mantém ainda como um médico fosse o responsável. A medicina esportiva ela é multidisciplinar. Se der uma diarreia, antigamente era o médico culpado, que escolheu o restaurante errado, no hotel, não supervisionou. Beleza? Então ele era cobrado. O jogador cansava muito, o médico era cobrado. Eu já respondi muitas vezes isso, por essa cobrança. O atleta demorava para voltar a jogar futebol, voltar a treinar e tal, e eu era cobrado e eu tinha que responder sobre isso. Concorda? Sim, Hoje não, pô.
Hoje o médico opera, cirurgia, faz a fisioterapia. Deu certo, quem é o bom? Fisioterapeuta. Não deu certo. O que aconteceu? Departamento O médico. médico fez alguma coisa errada. Então é isso que está acontecendo. Por exemplo, qual é a culpa do Dr. Sanches, que está há 30 anos em São Paulo, está meio afastado ali, mas é um médico de excelente qualidade. Excelente qualidade. Se eu tivesse um time de futebol, era um dos médicos que eu escolhia. E não é ortopedista, mas é um grande conhecedor do futebol, sabia? Não sei porque afastaram ele lá. Eu até hoje não entendo. Então, o que acontece? Acontece que quem tem que ser cobrado aí? O preparador físico e o treinador, que é o técnico, que muitas vezes fazem o treino. A carga, principalmente quando muda a gestão técnica. Percebeu ou não? Você percebeu que depois que veio o treinador novo, provavelmente trouxe o preparador físico, teve esse monte de contusão. Que muda a metodologia. Muda a metodologia. Preparo físico é uma outra coisa que é na pré-temporada, pô. O restante é manutenção. Boa. Agora, você sabe, Eninho, que o doutor, ele também não é só jogador de futebol. Ah, é? Celebridades, né, operaram sim. com ele. Inclusive, ele foi responsável por resgatar uma estrela do nosso axé. Né? Carla Pérez, loira do Tchan, falou assim, ó, Carla Pérez. ela não vai mais poder dançar. Imagina, a loira do Tchan não vai poder dançar, tava com o joelho... Perdeu o ofício dela. Como é que foi isso daí? Procuraram, o senhor operou mesmo a Carla Pérez? Como é que ela tinha? Como é que foi esse negócio aí? Foi. O Beto Zini me ligou. Presidente do Guarani. Presidente do Guarani, que rolê aleatório. 98, né? Foi isso. Me ligou e falou, Joaquim, a Carla Pérez, eu tenho uma relação boa com ela, com a família dela, e ela está dançando sem conseguir quase dançar, está parando, porque tem um inchaço no joelho dela, e já foi em alguns médicos e nada de resolver. Já não tá conseguindo passar debaixo da cordinha. Já. Aí ela passou comigo no consultório, eu falei, Carla, você tem uma lesão de cartilagem, até pelos movimentos que ela fazia, é importante, precisa operar. Ah, não, então quero operar. Aí eu operei ela, deu aquela mundialmente, né, nacional. E graças a Deus, em 2 meses ela está dançando. Boa, Caramba, cara. Esse é o rolê aleatório que eu jamais aleatório demais. imaginaria. Agora eu vou descobrir. Sabe um caso que ele conhece muito bem? E o torcedor, mudando de clube, o torcedor do Palmeiras está muito esperançoso. Um caso que ele conhece bem. E aí ele pode desvendar esse mistério pra gente. Do Paulinho. Queria que o senhor falasse um pouco do Paulinho. O que ele passou, por que nova cirurgia e qual que é a esperança dele para 26? Como que o senhor enxerga o caso do Eu Paulinho? sei do Paulinho que ele tinha uma fratura de estresse. O que é fratura de estresse? É por sobrecarga. Que depende do jogador, não é questão de preparação física. Às vezes é uma pequena deformidade na perna. Ele operou uma vez, o que eu sei de longe. Lá no Atlético Mineiro. Ele operou, não deu certo. E aqui no Palmeiras ele teve que reoperar. É demorada essa recuperação? É. Você tem que fazer fixação, com haste, pôr enxerto, principalmente a segunda. Eu acredito, sem saber como que está a evolução dele, que provavelmente ele vai voltar o ano que vem. Sim. O senhor teve uma passagem muito marcante com o tratamento do Marcelinho Carioca. Uma nova modalidade ali na cirurgia, tratamento de pubis. Inclusive, hoje o Veiga, jogador também do Palmeiras, sofre com isso. Sofre com cronicamente. Isso. E assim, uma região do corpo muito complexa. Como que veio a ideia de inovar nessa cirurgia do Marcelinho Carioca, de um jogador que tinha uma potência absurda de bola parada, um cara que precisava ter intensidade? Como que foi o planejamento para aquela cirurgia, doutor? Tudo isso por aquilo que eu falei da Copa de 86. Na mudança de estilo de futebol, o atleta ele tinha que utilizar mais o adutor do que o abdômen.
principalmente na Copa de 86, foi criado os alas. Então o ala vinha aqui, cruzava. O ala vinha aqui, cruzava. E aí, a audiência entender, o que acontece? Ele tinha muita força no adutor e pouca no abdômen. Então, eu fiz um estudo, até eu fiz um mestrado em relação a isso, que um desarranjo da musculatura do abdômen em relação ao adutor e do adutor em relação ao abdômen fazia com que você tivesse um processo inflamatório na sínfise pública, que é um ossinho logo acima ali um pouco abaixo do umbigo. Só que eu descobri também que a maior incidência desse tipo de pubalgia é por hérnia. Não é aquela hérnia tradicional, sabe? Sim. Que o intestino, não. É uma hérnia da musculatura abdominal. Musculatura está aqui, essa gordurinha sobe aqui e começa a dar dor e impede o atleta de jogar. Então a primeira coisa... Específico isso? Específico. Na época do Marcelo, não. O Marcelo tinha uma pubalgia mesmo. Que depois da invenção do CORE, que é um método de prevenção, praticamente a sínfise pública ela deixou de ser operada. Eu cheguei a operar 119 jogadores do mundo. Hoje você tem muito mais hérnia do que o problema na sínfise pública. E o Marcelo foi isso. O Marcelo jogava no sacrifício, jogava. Até que um dia eu falei, Marcelo, nós vamos ter que operar. Já tinha feito 12 cirurgias dessas. E como é que eu comecei a fazer essa cirurgia? Corinthians contratou 2 jogadores do 15 de Jaú, naquela época. O Antônio Carlos, ponta esquerda. E o Ângelo, é isso? E o Ângelo. Centroavante. Cabeça boa aí, velho. Eu lembro disso. É? Eu lembro Há disso. quantos anos? Eu tenho 53. O Antônio Carlos, ponta esquerda, e o Ângelo, centroavante. Centroavante. O Antônio Carlos foi campeão até, né? Isso. Mundial, né? Na seleção, não foi? Não Foi ele e o Paulinho Carioca. eu acho que sim. Aí, o Ângelo veio, depois dos treinos aqui, ele começou a sentir um magrelão, sabe? Talvez até pela mudança da preparação física, que aqui era melhor que o 15 anos. Ele começou a sentir muito dor na sínfise pública. Dor. E ninguém sabia nada, não tinha descrição nenhuma sobre isso. A primeira coisa que você pedia era um espermograma. O que era o espermograma? Para saber se tinha alguma infecção na próstata ou uma doença venérea. Você pedia exame de urina, para ver se não era um exame de urina. Pedimos tudo e nada, e o menino não conseguia jogar. Menino longilíneo, grandão, que é a característica. Aí, e brevilíneo, assim, que nem o Rafael veio. E aí o que aconteceu? Eu conversando com o urologista, amigo meu, numa hora de repouso, João Yamamoto, falou, pô, João, estou com um problema lá no clube, tem um menino que é muito bom menino, querem mandar ele até embora. Naquela época, pô, o cara fica 5 meses no DM, me mandava embora. A realidade era outra, né? Falei, não, pô, a família dele é muito boa, conheço, são sitiantes, não tem maldade, porque aquela época podia dar o famoso migué, né? Falei, não, o menino nem vai querer isso, pô. Alguma coisa ele tem lá. Falei, você me ajuda a fazer uma exploração cirúrgica nele? Olha, rapaz, que coragem. E eu precisava de um urologista que ia abrir ali, ia ter bexiga. Aí nós fizemos, eu liberei tudo aqui na síntese pública, que é incisão que nem de cesárea, sabe? Abri tudo, liberei. Uma incisão tudo. grande, né? Não, pequena. Não? Esse tamanho. Cesárea é pequena. E aí, pequena para quem faz. Aí fizemos. Fisioterapeuta, naquela época, engatinhava
Não tinha fisioterapeuta muito ainda. Tinha o São Paulo, tinha o Cruzeiro. Meu primeiro fisioterapeuta foi em 93, pô, no Corinthians. Não deixavam contratar. E aí, fizemos lá fisioterapia, isso, aquilo, tal. Um trabalho de manutenção de musculatura, tal. E ele voltou a jogar. Ora, alguma coisa está errada. E aí eu comecei a ir atrás, fazer estudo, ver isso. Cheguei à conclusão que a grande maioria dos atletas ou é meio campista, né, que bate muito com o adutor, ou são os alas, ou é o beirada de campo ali, que era o Marcelinho, né? O Marcelinho era assim, ele ia, chutava, ele ia, chutava, ele ia, chutava. E aí fui, um falou pro outro, outro falou pro outro, outro falou pro outro, aí começou a vir. Tinha jogador de todos os lados do Brasil para operar. Aí quando eu operei o Marcelinho, aí deu aquele negócio do jornal, pro Baldinho, nunca ninguém tinha ouvido falar disso. E aí, todo mundo indo, aí você já imagina os colegas, né? Isso é besteira, não tá fazendo não, porque médico é assim, viu, filho? Tem que provar por A mais B que existe, senão... Não acredita mais na máfia branca não, que faz tempo que não existe. E aí o Marcelo voltou a jogar, rapaz, rápido. Acho que 35 dias o Marcelo voltou a jogar, fazendo um gol contra o Internacional de Porto Alegre. Boa. E aí foi embora. Nada como a ciência, né, cara? Nada com a ciência. Bom, da minha parte, eu queria encerrar da minha parte Sim. perguntando de um cara que ficou carta fora do baralho, tem gente que coloca ele no baralho e tem sido uma grande incógnita. Eu tô falando do Neymar. Porque o Neymar teve uma cirurgia, teve um problema grave, uma cirurgia, ele veio aqui e aí chegou no Santos no começo do ano com muita expectativa, não conseguiu ao longo da temporada ter uma sequência de jogos e tal. Muita gente projeta, não, o Neymar ele pode jogar a Copa, aí depende dele, não, porque a rotina dele não contribui e tal. Não sei até que ponto o doutor tem conhecimento do quadro que foi feito com o Neymar, mas o que a gente pode esperar? A gente, fisicamente, obviamente, né? Clinicamente, que Neymar que a gente pode esperar para 26? O que ele tem? O que é reflexo de tudo que ele já sofreu? Qual que é o quadro do Neymar? O quadro do Neymar é um quadro, lógico, sempre à distância, né? Mas a gente acompanha, conversa com os colegas. O Neymar teve uma lesão de ligamento, que é uma lesão que ela é comum no futebol, né? Não teve uma lesão rara como o Ronaldo. Demorou. Comum mais grave, né? Demorou para ele recuperar, porque ele estava num lugar, no Emirados, no Catar. É muito difícil recuperar lá. Mesmo você tendo o seu fisioterapeuta particular, é muito difícil, porque eu conheço lá. O problema do Neymar é o seguinte, ele tem que melhorar fisicamente, manter a musculatura boa, tá? Manter o descanso necessário para qualquer jogador de futebol e ele entender que ele é indispensável. E ele tem que pegar o Ronaldo como exemplo. Uma lesão grave. Todo mundo falava que nunca mais ele ia jogar futebol. E a grande maioria dos médicos falavam isso. Na imprensa ninguém falou, mas nos clubes se comentava, não joga mais, não joga mais, não joga mais. Ele deu a volta por cima no mesmo tempo do Ronaldo, do Neymar. Deu a volta por cima. Então, qual a importância do Situação muito mais grave. o Neymar, nessas férias, achar que não tem férias, manter a condição física, manter a condição física mesmo, manter a musculação, que ele é indispensável para a seleção brasileira. Eu acredito que com o Ancelotti e as coisas que eu vejo que o Ancelotti fala, é igual ao Oswaldo Brandão e João Saldanha. Eu acho. Porque o Pelé não ia jogar a Copa do Mundo de 70,
que falaram que ele era míope. O João Saldanha falou assim. Ele não enxerga, como que ele vai jogar? Depois ele confessou que ele falou aquilo para dar força porque o Santos, em 69, o Santos foi um ano horroroso para o Santos. Tá? E o Pelé, se o time não joga, não é porque o cara é gênio, o maior jogador do século, vai Resolver tudo sozinho. resolver tudo sozinho. Depois o João Saldanha confessou isso. Só que com essa polêmica tiraram o João Saldanha e o Zagallo levou o Pelé. Pô, Neymar, ouve o que o Ancelotti está falando. Cara. Ele vai te levar, mas fique em forma. Eu sei que você não precisa mostrar para ninguém o que você joga, o que você é necessário para o Brasil. Eu espero, né? Agora não só como médico de esporte, mas como brasileiro, você tem que mostrar para você que você é de suma importância para o país. Doutor, eu tinha 2 perguntas pra gente falar ainda, mas meu tempo tá estourando. Mas eu fiquei muito chateado nesses últimos anos, porque primeiro que o doutor sempre foi um ícone para todo mundo que acompanha esporte, e quando eu te entrevistei em 2022, foi uma pessoa incrível, como é uma pessoa incrível. O Augusto Melo, quando assumiu como presidente do Corinthians, em certo momento pensou em mudar o nome do CT. Eu achei de um profundo desrespeito e um desconhecimento da história, rights, né? da história do Corinthians e da sua importância para a história do Corinthians. Te chateou? Realmente, o Augusto, além da questão política, além da administração dele, deixou uma marca negativa para o senhor enquanto presidente do Corinthians? Eu fiquei muito chateado e magoado com o Augusto e com o diretor de futebol dele, o Rubão, que foi o que lançou isso, né? Porque esses dois realmente não conhecem a história do Corinthians. Eles não acompanhavam o Corinthians para saber por que eu levei o nome do CT. Se eles chegam para mim e falam, doutor, é o seguinte, o Corinthians vai receber 300 milhões pelo nome do CT. O senhor permite que a gente faça isso? Pô, na hora eu vou permitir. Na hora. Agora é uma falta de respeito, né? O cara, além de não conhecer a história do Corinthians, ele me desrespeitou muito, cara. O senhor soube pela imprensa? Muito. Soube pela imprensa. Muito. É um cara que não merece gratidão de ninguém. Eu achei ele um mau conhecedor. E outra coisa, eu vou confessar para vocês uma coisa, primeira vez. Eu entrei no Corinthians em 1979. Eu saí em 2003. Nossa. Voltei em 2006, né? Que eu fiquei fazendo minhas coisas, doutoramento. Voltei, fiquei no Santos em 2006, 2007, voltei para o Corinthians em 2008. Eu nunca, olha o que eu te falei, eu vivi uma grande parte da minha vida o nome do Augusto Melo. Nunca. Desse tempo também, depois de 2008, nunca ouvi falar de Augusto Melo. E depois eu estava vendo umas entrevistas dele, que ele vive o Corinthians 40 anos, viveu o Corinthians, lembra disso? Eu vivo no Corinthians 40 anos, eu sei os problemas. Mas vive aonde que ele vivia? O senhor, como profundo conhecedor do clube, nunca ouviu falar nem no nome. Entendia no que ele vivia? Nunca ouvi falar o nome dele. O que aconteceu? Se aliou numa fraqueza, né, da diretoria que era atual, pegaram os sócios, começou se fazer a conchava ali com alguns sócios, foi, chegou a presidente do Corinthians. E foi essa lástima, né, que nós vimos ele. Foi o pior presidente da história? Eu acho, né, porque sofreu impeachment, né? Impeachment sem muita gestão que não foi, né? Muita gente tinha, não sei, uma certa esperança nele e tal, mas ele acabou saindo pela porta dos fundos da história do Corinthians, né, doutor? Eu acho que ele saiu, rapaz, não foi nem pelas portas dos fundos, viu, cara? Pelas portas dos fundos ainda você vê, ele saiu pelo teto, viu? Acho que ninguém nem viu, mas ele ficou lá no fogo, porque entrou com uma missão, aumentou. Contratar um jogador
Pô, é brincadeira, né? Você contratar um jogador devendo que o Corinthians deve, lembra? Devia para limpeza, devia para segurança, devia luz, devia água, por 6 milhões de reais por mês. Pô, e os devedores? Como é que você entende uma irresponsabilidade dessa? Estou falando da qualidade do Memphis, não, hein? Sim. Mas nunca poderia ser contratado. Se um Ronaldo foi contratado por 400 mil reais por mês, cara. Uma irresponsabilidade. Uma falta de respeito com os credores, sabia, não? Pô, você está te devendo. Pode ser contrato um cara por 6 milhões de reais por mês? Você perde a credibilidade. O custo, né, de 6 milhões. Totalmente. Perdeu a vergonha, né? Doutor, pensando em futuro pro Corinthians, nossa última conversa, já te agradecendo demais, mais uma vez, pela presença, pelo carinho, Foi boa, pelo papo. foi boa. Foi legal demais. Maravilhoso, uma aula, como sempre. A gente tá gravando antes da final, da parte final da Copa do Brasil. O Corinthians bate campeão? Eu tenho minhas dúvidas. Vou torcer para ser campeão, eu bato minhas dúvidas. Porque o Corinthians está muito instável, né? Vamos torcer para ser campeão, mas está muito instável. Precisa ter um trabalho ali de elenco muito forte da comissão técnica para esse time se estabilizar, né? Muito altos e baixos, né? Conversamos com o doutor Joaquim Grava, mais uma vez agradecendo demais, doutor. Valeu demais, Renato Tortorelli. É nóis. Vida longa, uma aula nós tivemos hoje. Espero te rever muito em breve aqui no Link Sport Clube. Muito obrigado, doutor. Obrigado a vocês, foi um prazer falar com vocês. E porque eu ouvia sempre a Transamérica, na hora do almoço, eu saía do hospital e eu ouvia. E à noite, às vezes. Sim. A voz desse cara é fantástica. Inconfundível. É inconfundível. Parabéns. Obrigado Obrigado a pelo vocês, carinho viu? pela audiência de sempre. Abraço. Que honra. Valeu, Obrigado. gente. Muito obrigado a você que escutou a nossa conversa, participou, interagiu, deixou o dedo no like, se inscreveu. O Link Sport Clube volta numa próxima. Link Sport Clube, o canal dos campeões. Boa, né?